Olá a todas e todas, eu me chamo professor Gustavo Siquara e a nossa aula hoje será sobre emoções e sistema límbico. Inicialmente eu trago aqui uma visão geral da nossa aula, onde ela vai ser focada em 3 aspectos. O primeiro aspecto será a definição e a classificação das emoções. No segundo aspecto, a gente vai ver a valência emocional e o alerta fisiológico, onde a gente pode representar as emoções em categorias dimensionais a partir desses 2 conceitos. E no terceiro momento, eu vou estar apresentando aqui algumas teorias que explicam como as emoções elas são produzidas. Então, aqui inicialmente nesse slide eu vou estar apresentando algumas definições sobre as emoções, tá? Uma definição mais recente, que é essa do Gross, ele vem falar que as emoções elas são caracterizadas por alterações tanto a níveis fisiológicos, cognitivos, experienciais e comportamentais. Em nível fisiológico, a gente pode pensar, nos nossos órgãos do sentido que alteram esses batimentos cardíacos, a respiração, piloereção, alterações fisiológicas nos órgãos internos. Aspectos cognitivos, a gente lembra muito dos aspectos de crenças, pensamentos, rótulos emocionais que a gente atribui a cada sensação fisiológica que a gente está sentindo. Então, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu estou com nojo. Os aspectos experienciais é o contexto em que a gente vive, do momento e o local que a gente está diante do ambiente, para que aquela emoção seja produzida. E os aspectos comportamentais são os aspectos motores, como expressão do corpo, expressão facial. Então, quando a gente fala de emoções, é importante pensar nesses diversos níveis. Uma segunda definição, ela amplia também os aspectos emocionais para aspectos adaptativos. Adaptativos em que sentido? No sentido de que as emoções elas nos adaptam enquanto animais em termos evolutivos para uma sobrevivência. Então, a tristeza, o medo talvez, vamos começar pelo medo que talvez é mais fácil de entender. O medo, ele traz uma resposta de proteção contra algum tipo de perigo ou dano que a gente possa produzir. Então, nesse sentido, as emoções elas teriam um caráter adaptativo, pois protege a nossa vida. E isso a gente pode pensar também com outras emoções básicas, como o medo, como a tristeza, como a alegria, como a raiva ou como o nojo. E um outro componente importante também das emoções é que essas emoções elas se comunicam, elas comunicam com outras pessoas. Dentro da classificação das emoções tem 2 grandes tipos. Um primeiro que a gente chama de emoções primárias ou básicas. Essas emoções primárias ou básicas elas são universais e são independentes de aspectos culturais, tá? Ou seja, essas emoções básicas a gente vai ver mais à frente seriam as emoções como alegria, medo, raiva, nojo, tristeza. E, além dessas emoções primárias, a gente tem também as emoções secundárias. Essas emoções secundárias elas já seriam um pouco mais complexas, elas dependeriam de aspectos culturais, elas seriam frutos ou seriam derivadas dessas emoções primárias, tá? E dependem muito de aspectos culturais. Nesse slide aqui agora, eu quero falar um pouco sobre como a gente pode diferenciar certos tipos de nomenclatura que a gente tem para as emoções, tá? Para os sentimentos ou outros elementos, ou humor, né? Então, assim, a gente pode definir esses rótulos semânticos que a gente tem a partir do tempo. Então, as emoções, por exemplo, aqui nesse slide, elas seriam aquelas sensações que duram minutos ou até mesmo horas. Num segundo momento, ou num segundo elemento, onde a gente pode pensar em termos de dias, a gente pode pensar em sentimentos. Então, sentimentos são aquelas emoções ou aqueles estados emocionais que duram um pouco mais de tempo. E aí a gente pode ir alongando com outros rótulos verbais, como a gente pode falar do humor. O humor, em geral, vai estar associado muito a uma marca temporal ligado a semanas ou meses ou até mesmo meses. Os traços emocionais, eles já seriam mais estáveis, que poderiam durar inclusive anos. E os aspectos temperamentais, que estão presentes desde os bebês, esses muitas vezes são levados para toda a vida.
Então, quais seriam essas emoções básicas? Eu vou apresentar algumas delas aqui para vocês. A primeira delas, talvez uma das mais fáceis de conceitualizar e de compreender, é o medo. Tá? Então, o medo, ela produz uma reação de luta, fuga ou freezing, que é aquele congelamento. E aí você pode perguntar assim, mas qual seria a função do medo? A função do medo está muito ligada à preservação da nossa vida. Tá? Só que a questão é, quando esse medo está muito alto, ele está exacerbado, pode estar associado a alguns transtornos ansiosos, por exemplo. Pessoas ansiosas, em geral, elas têm um medo da imprevisibilidade, elas buscam um controle muito grande, muitas vezes para evitar a sensação de insegurança ou medo associado àquela ansiedade. Num segundo momento, a gente tem a tristeza. Muitas vezes a gente não se pergunta por que a tristeza, qual seria a função da tristeza, por que a tristeza está presente na nossa vida. Tá? E quando a gente pensa na ideia da tristeza, a gente pode pensar na ideia de desânimo, na ideia de diminuição da motivação. Tá? Ou seja, muitas vezes quando a gente está triste, a gente fica mais recluso. Qual seria a função, então, da tristeza? A função da tristeza está muito ligada à ideia de introspecção, de reflexão, de aspectos que eu posso refletir para buscar a mudança. Então, se um ente querido morre, é importante que eu fique triste, é importante que eu me fique recluso para refletir sobre aquele evento. Se eu terminei um relacionamento, é importante que eu viva aquele momento de tristeza, porque aquilo me faz refletir, me faz procurar mudanças. Então, a tristeza está muito associada a aspectos de reflexão. E aí você pode pensar isso também em aspectos de transtornos, os transtornos depressivos, por exemplo, eles estão ligados a esses aspectos de tristeza. Seguindo, a gente pode pensar no nojo também. O nojo está ligado à ideia da preservação da saúde. Então, a gente, quando vê um alimento estragado, a gente é relativamente esperado que a gente se sinta um nojo daquele alimento, porque muitas vezes ele está estragado. Então, isso faz com que a gente nós evitemos situações em que nós possamos ser contaminados por algum nível de alimento, ou a gente pode pensar também até em termos de identidade de pessoas com que eu me identifico ou não. Quando alguém fala alguma coisa, muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não quero ficar próximo de você, eu tenho nojo de você, no sentido de que, olha, se distancie de mim, eu não faço parte de você. Então, dá para pensar essas características adaptativas do nojo. Em termos de transtorno, a gente pode pensar, por exemplo, em questões do toque. Então, muitas vezes a pessoa tem um medo de contaminação e aí muitas vezes desenvolve certos rituais. Dando continuidade à raiva, por exemplo, está muito ligado às situações de vulnerabilidade, de estresse e de defesa. Então, muitas vezes, quando a gente se sente injustiçado por alguma coisa, muitas vezes, quando a gente se sente vulnerável em alguma situação, seja porque a gente foi tratado mal por algum motivo, isso muitas vezes, a raiva, ela energiza o nosso comportamento. Então, muitas vezes, a gente vai ter uma reação de predator, de um predador, ou de proteção de um ninho, ou de um território, ou do meu self, de quem eu sou. Então, muitas vezes, a raiva ela tem uma função importante desse energizador do comportamento. No entanto, por um outro lado, se a gente tem um excesso de raiva, isso pode gerar altos níveis de estresse, agressividade, hiperatividade, dificuldade de controle dos impulsos. Depois a gente tem aqui a felicidade. Tá? A felicidade ela está muito ligada a aspectos de socialização, vê que está até errado ali no slide, aspectos de socialização. A felicidade ela está ligada a aspectos de socialização e reconhecimento grupal da aceitação. Então, sempre que a gente está feliz, a gente se aproxima de outras pessoas. A gente muitas vezes vai se sentir aceito dentro de um grupo. Então, muitas vezes, a função adaptativa da alegria é esse vínculo emocional. Muitas vezes, quando a gente está no carnaval, quando a gente tem alguma festa que a gente está muito feliz ou muito alegre, às vezes a gente nem conhece aquela pessoa direito, mas conheceu ali, teve sensações, momentos tão bons e a gente de repente se sente muito conectado a elas. Então, a alegria também teria uma função adaptativa.
Tá? Pensando então em como a gente pode classificar essas emoções em dois eixos, a gente tem, né, nesse slide aqui, dois componentes que são apresentados. O primeiro, no eixo X, é o componente de valência, que vai desde uma valência mais negativa até uma valência mais positiva, e o componente de ativação, né? E essa ativação seria uma ativação fisiológica, onde a gente tem um nível de uma ativação fisiológica menor até um nível de ativação fisiológica maior. E eu trago dois exemplos aqui. Esse primeiro seria uma emoção como animado. Então, muitas vezes, esse animado ele tem uma valência mais para a direita, ou seja, uma valência mais positiva, e ao mesmo tempo tem uma valência mais para cima, porque quando a gente sente animado, muitas vezes a gente sente ao mesmo tempo uma excitação fisiológica. No outro extremo, a gente teria, por exemplo, quando a gente se sente deprimido. Veja que o deprimido ele já está ligado mais a um componente mais à esquerda, tá? E no momento que a gente se sente deprimido, muitas vezes a gente tem uma diminuição dessa excitação fisiológica. Então aqui tem a representação de alguma dessas emoções. Bebê sorridente, valência positiva, autoalerta. Um lindo pôr do sol. Muitas vezes aqui a gente vai ter um nível de alerta mais alto, mas uma valência não tão positiva, porque a gente se identifica com aquele momento, né? A gente se emociona. Veja que aqui inverteu, né? O que era X virou Y, o que era Y virou X. Né? Ver uma serpente, por exemplo, a gente tem uma valência negativa, né? A gente tem um nível de alerta alto e ao mesmo tempo uma valência negativa. E aqui dá para a gente pensar vários tipos de emoção sendo distribuídos nesses eixos X e Y. Essa representação aqui é interessante porque ela demonstra os vários mapas corporais associados a cada tipo de emoção. Então a gente tem aqui a raiva, o medo, né, felicidade, tristeza, surpresa. E a gente vai podendo tentar mapear talvez esse nível de excitação fisiológica que muitas vezes vai estar presente em cada tipo de emoção. Aqui eu tenho duas visões, tá? Uma visão mais do senso comum, uma visão mais convencional, tá? Que é essa primeira, aonde muitas vezes a gente percebe a experiência emocional como sendo um conjunto de eventos que vão acontecendo mais ou menos em cascata. Então eu tenho um estímulo, eu tenho um pensamento daquele estímulo, eu tenho uma resposta emocional, uma resposta somática, fisiológica e uma resposta comportamental. E todos esses juntos acontecendo como se fosse uma cascata, gera a experiência emocional. No entanto, a gente tem autores que defendem, né, e tem evidências, né, que sugerem que a experiência emocional ela acontece, na verdade, em paralelo, ou seja, elas acontecem todas ao mesmo tempo de uma maneira independente. Então a gente observa o comportamento, a gente reporta aquele sentido, a gente tem um aspecto fisiológico que está acontecendo, aspectos cognitivos e também aspectos somáticos, todos acontecendo ao mesmo tempo e provavelmente de maneira independente. Aqui eu elenco 3 elementos, né, desses componentes emocionais. O primeiro, né, são os componentes fisiológicos, como por exemplo a amígdala e sistema nervoso, né, principalmente o sistema nervoso autonômico, onde entra o sistema nervoso simpático e parasimpático. Os aspectos sociais da emoção, como por exemplo a expressão facial, a expressão corporal, e os aspectos cognitivos, que seriam os rótulos de pensamento, os rótulos emocionais que a gente associa a cada um dos tipos de sentimento que a gente tem. Então vamos ver agora essas teorias sobre as emoções, né? No senso comum, muitas vezes em uma situação como essa, em que a gente está vendo um urso, a gente vê um estímulo ameaçador, então a gente acha que a gente tem uma emoção, e essa emoção então ativa o nosso alerta, os nossos tremores, né? A nossa respiração muda. Então essa muitas vezes é essa visão, né, em cadeia, né? Estímulo, sentimento ou emoção e respostas fisiológicas. No entanto, tem 2 teorias, tá? Uma delas foi proposta pelo Cannon-Bard e a outra pelo James Lange, que propunham algumas coisas diferentes. A primeira que eu vou falar aqui é dessa da direita, que foi a teoria proposta pelo James Lange. Eles propunham que, a partir de um estímulo ameaçador,
as alterações fisiológicas acontecem, no momento que as alterações fisiológicas acontecem, aí então que vem a experiência emocional. Ou seja, quando a gente tem a experiência fisiológica, aí então que a gente vai ter a experiência emocional. E isso foi muito baseado nesse experimento aqui, que chama hipótese do feedback facial, onde pesquisadores eles pediam para as pessoas ficarem com a caneta assim, ativando certas musculaturas faciais, e outros com a caneta ou nesse sentido, ou segurando como se fosse um bico, né? Que aqui nesse caso você já está ativando uma musculatura mais da preocupação. E o que eles observaram é, as pessoas que ficavam com a caneta nesse formato, elas tendiam a sentir menos emoções desagradáveis com a apresentação de um estímulo. Enquanto, por outro lado, aquelas pessoas que ficavam com a caneta aqui, ou assim, que ativa uma musculatura mais da preocupação, essas pessoas tinham uma facilidade para sentir certas emoções desagradáveis. Então, com isso, foi se elencando algumas evidências de que provavelmente alguns estados emocionais, alguns estados fisiológicos, pré-ativação de estados fisiológicos, eles produzem ou facilitam a produção da experiência emocional. Tá? Então, essas teorias do James e do Lange, eles tentavam identificar esses padrões de ativação fisiológica de cada emoção. Por outro lado, o Cannon e Barth, eles defendiam que a partir de um estímulo, acontece a sensação fisiológica e ao mesmo tempo a gente sente a emoção. Tá? Nesse caso, a gente pode sentir a emoção sem necessariamente sentir aquela excitação fisiológica muito grande. Nesse caso, elas aconteceriam de maneira independente, a experiência emocional da sensação fisiológica. E aí, nesse caso, o Cannon e Barth, eles viam que muitas emoções tinham padrões fisiológicos muito parecidos. Por isso que não daria para ser algo tão diferente como o James e o Barth, o James e o Cannon sugeriram. Então, para tentar unificar um pouco essas duas teorias, surgiu então a teoria dos dois fatores, do Scherter e do Singer, onde eles definiam a seguinte ideia, de que a gente teria um alerta fisiológico indiferenciado, ou seja, quando a gente tem uma emoção, o nosso sistema fisiológico ele é ativado. A partir do momento que é ativado, recebe um rótulo do ponto de vista cognitivo. Então, nesse momento, imagine aqui, eu vejo um urso, meu sistema fisiológico é ativado, dependendo do contexto, das minhas crenças e expectativas que eu tenho, eu rotulo. Olha, então eu estou sentindo medo. E aí, então, a partir desse momento, eu tenho a experiência emocional do medo. Essa teoria, ela pareceu unificar e pacificar mais duas teorias que ao longo de muito tempo tentavam entender como as emoções eram produzidas. E qual foi um dos principais experimentos que mostravam a importância desse rótulo do aspecto cognitivo e do ambiente para a produção das emoções? Foi esse experimento aqui que foi feito na década de 80, onde a hipótese que se tinha é que, dependendo do ambiente em que a gente esteja, a emoção pode ser influenciada, tá? A partir do momento que a pessoa rotula. Então, o que é que eles fizeram? Numa primeira condição, que é essa daqui, você tinha um ator na sala, tá? Que já sabia do experimento, e um outro indivíduo ele recebia uma injeção de adrenalina. A injeção de adrenalina, ela naturalmente aumenta a atividade fisiológica do corpo. E o que eles observavam era, e aí qual era a instrução que era dada ao ator, que estava lá participando do experimento nessa mesma sala? Que ele sentisse uma condição de euforia, ele deveria mostrar euforia na sala. Então, assim, os dois recebiam a suposta injeção, medicamento, só que o ator que recebia, na verdade, um placebo, ele já estava informado, ele deveria falar para o outro indivíduo que ele estava sentindo uma euforia muito grande. Terminava que o indivíduo ele era contaminado por essa mesma emoção. A mesma coisa acontecia com um outro ator, na mesma condição experimental, mas com outro ator e com uma outra pessoa, participando do experimento. Só que agora o ator ele deveria fingir que ele estava muito irritado. A condição de irritação do ator
contaminava a outra pessoa que também tinha recebido uma injeção de adrenalina. Então, esse foi um experimento bastante importante para mostrar como a rotulação, o sentido que a gente dá para as emoções, importa para aquilo que a gente está sentindo em termos fisiológicos. Então, resumindo para a nossa aula de hoje, a gente viu, né, como as emoções são classificadas, e a gente viu as emoções primárias, que são também chamadas de emoções básicas, e as secundárias, que são um pouco mais complexas. A gente viu as emoções, né, em aspectos dimensionais, indo de uma valência positiva até uma valência negativa, como também em nível de alerta, né, um nível de alerta fisiológico básico como alto. E a gente viu as 3 principais teorias sobre como as emoções são produzidas e como existe essa relação em termos cognitivos e fisiológicos. Espero que você tenha aproveitado e até uma próxima aula.